Olá, estamos em mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Santo André. Meu nome é Henrique, eu sou um dos professores que está ministrando o material Graça que Cura. O assunto de hoje está relacionado com os personagens bíblicos. Nesse curso, que é a Graça que Cura, foram abordados muitos assuntos importantes e graves na vida das pessoas, que abordava depressão, medo, ansiedade, culpa, entre outros. Esta é a penúltima aula. Então, está se fazendo uma demonstração do que sempre foi tomado por base a Bíblia. Então a Bíblia tem muitos personagens. Eles já foram também foco de explicação sobre esse tipo de coisa que afligem as pessoas. A Bíblia sendo a base dos nossos estudos, obviamente os personagens também são aquele ponto onde nós nos apoiamos em como eles agiam, a forma de atitude deles perante cada situação que era apresentada. O objetivo é mostrar que essas pessoas não são super-homens, super-mulheres, é mostrar que eles são exatamente iguais a nós. Quando se fala em depressão, esses aspectos de psicológico das pessoas, o que mais se ouve é falar de Elias, de Jeremias, de Moisés, mas todos eles, sem exceção, eles têm uma característica em que Deus trabalhou para que eles mudassem essa configuração. Esse é o nosso ponto de estudo hoje. Dentre desses exemplos bíblicos, nós pegamos Elias, capítulo 19 de Reis. Ele pede a Deus para morrer. Moisés, capítulo 32 de Êxodo, ele também pede para morrer. Noemi, capítulo 1 de Ruth, ela demonstra aquela grande amargura que aflige tanta gente de uma forma quase que idêntica. Saul, capítulo 10 de 1 Crônicas, ele viu os 3 filhos morrer e se suicidou. Davi, capítulo 18 de 2 Samuel, ele questiona por que não morreu no lugar do seu herdeiro. Jeremias, capítulo 20, lamentou o dia do seu nascimento. Jonas, capítulo 4, pediu para morrer também. Judas Iscariotes, tomado de grande remorso, ele se suicidou. Um dos personagens como exemplo de sofrimento máximo é Jó. Mas aí nós podemos pensar da mesma forma. Ele foi um homem especial, Satanás quis usar e toda essa história, Deus permitiu. Então pode-se dizer, não, ele é a parte. Então eu vou falar da mulher de Jó. A mulher de Jó, ela aparece uma única vez na Bíblia. Ela fala somente uma frase, que está lá em Jó, capítulo 2, versículo 9. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Então veja só, com uma única frase, essa mulher ganhou vários títulos. Tudo que você lê sobre ela vão falar, é uma doida, é infiel, é egoísta, é insana, insensata, incrédula, profana. O fato de ela ter colocado essa frase, ela estava no limite da sua condição humana, era um grito de socorro. Então, aquela frase, ela não representa a forma de abandonar a Deus, porque se nós colocarmos, isso não é uma opinião, tudo que a Bíblia fala de Jó, ele era um homem feliz. A explicação é que o limite de sua esposa, do ponto de vista humano, era um grito de desespero, desestabilidade do sistema emocional. Por muito menos Elias, Moisés, Jonas desejaram morrer. Quando se perde um filho, quando se tem um filho nas drogas, quando se tem uma doença grave, câncer, AIDS, como que reage o nosso psicológico? Agora imagina essa família perdendo todos os filhos, todos os bens. Imagina o marido
apodrecendo, mas ela estava junto com ele. Ela não era uma mulher infiel, ela não abandonou, ela continuava lá. Ela estava num profundo estado de depressão. Então, o ponto de ela falar aquilo lá não é a realidade do que era o normal dela. Então, Deus perdoou ela, tanto que ela não morreu. Depois que Deus devolveu tudo a Jó, devolveu de novo os 10 filhos para ele. E provavelmente foi com essa mulher também. Então, como reagem as pessoas de acordo com as circunstâncias que ocorrem na vida das pessoas? Como é a reação psicológica diante de fatos que vêm nos perturbar, nos trazer ansiedade? Em psicologia, personalidade e temperamento são conceitos usados para expressar maneiras de pensar e sentir. Então, o nosso ponto aqui é sobre temperamento. Qual era o temperamento de Moisés, temperamento de Jó, temperamento da esposa de Jó? Qual que é o meu temperamento? Como que eu reajo às circunstâncias da vida? Esse é o ponto da nossa aula hoje, porque nós somos exatamente iguais a essas pessoas. Eles não eram super-homens, não eram super-mulheres, e nós temos uma configuração que trazemos dentro dessa personalidade, que esses temperamentos que nós herdamos dos pais, dos avós, isso vem também da condição social, da condição física também, e tudo isso daí reflete no nosso tipo de personalidade, nos dá um temperamento, essa soma é o nosso caráter. Os temperamentos básicos que a psicologia traça seriam o melancólico, o colérico, o sanguíneo e o fleumático. O melancólico é o que cria, é o que tem ideias. O colérico é o realizador, é o que põe em prática. O sanguíneo é o empolgado, convence o grupo. O fleumático é o tranquilo, aquele que usufrui. Um temperamento não é melhor ou pior do que o outro. Todos possuem pontos positivos e negativos e podem ser moldados pela ação do Espírito Santo. Então vamos tratar de cada um desses temperamentos para reconhecer isso nas pessoas da Bíblia e na igualdade do que nós somos também. O primeiro seria o temperamento sanguíneo. Ela é espontânea, extrovertida, espalhafatosa, carismática, emotiva, sociável, sensível, intensa, dramática, dinâmica, sonhadora, entusiasmada, otimista, constante, coragem, preconceituosos, precipitados, rudes, impacientes. Diferente do colérico, faz muitas coisas, mas só do que gosta. Dentro desse quadro de características, existem os pontos fracos dessas pessoas. Quais seriam? Ela é impulsiva, abandona a maioria dos projetos, é indisciplinada, fala sem pensar, é irritada, é insegura. Então, vamos ver na Bíblia aqui um dos modelos. Não é ele exclusivamente. Cada personagem da Bíblia, assim como nós, tem um desses 4 temperamentos. Citando aqui Pedro, no caso. Vamos lá em Lucas 5:5. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Então, ele, como sanguíneo, ele é impulsivo, falante e interesseiro também. Nesse ponto aí, Deus estava se aproximando de Pedro para que ele fosse apóstolo dele. Como que Jesus ia abordar um sanguíneo para que ele atendesse a um chamado? Então, Jesus usou o entusiasmo e o interesse. Ele era um pescador. O interesse dele eram peixes. Ele conseguiu um monte de peixe. Então foi atendido. Ele começou a se inclinar
àquele que estava fazendo o chamado. Outro temperamento seria o melancólico. Qual que é a característica do melancólico? Alma de artista, sensíveis, criativos, organizadas, perfeccionistas, detalhistas, competentes, exigentes, excelência. Também tem os pontos fracos: insegurança, desconfiados, medo do erro, críticas, exigentes, não aceitam erros nem próprios, pensam muito, chegam a ter dor de cabeça, preveem tudo, precisam se precaver, aparenta calma, mas são irritadas, pessimistas, sempre esperam o pior, jamais se envolvem em aventuras. Modelo do melancólico. Êxodo 3:2. Quem seria o nosso modelo? Moisés, Êxodos 3:2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Imagina aqui um fleumático, que é outro temperamento. O fleumático é medroso. Ele ia sair correndo, medo daquilo lá. Mas Moisés, como melancólico, ele observou, ficou olhando, querendo entender. Ele processou a situação, não teve medo, como teria o fleumático. Na sequência da convocação de Deus perante Moisés, foi uma coisa assim, como se fosse um funcionário que não tinha currículo para nada. Tudo que Deus falava, ele se colocava numa situação de impossibilidade. Ele não queria assumir nada daquilo, ele não entendia, ele, como todo melancólico, ele é introspectivo, ele queria primeiro conhecer tudo e mesmo assim ele dava uma desculpa a cada situação que Deus colocava sobre o que ele deveria fazer. No fim de tudo, quando ele estava quase naquela situação, ele, mas eu não sei falar. Então tudo, o melancólico é dessa forma, ele não se aceita como capaz para as coisas, ele precisa muito se posicionar com antecedência. A maioria dos casos de depressão quase que se concentram sempre nos indivíduos melancólicos. Foi assim também com Elias, ele também é um caso de temperamento melancólico. Ele pediu que a sua vida também fosse tirada num estado avançado de depressão. O outro temperamento então seria o fleumático. Quais as características do fleumático? Amável, amigável, fácil de se relacionar, leal, defende o time, conselheiro, bom ouvinte, paciência, pacificador, cauteloso, foge de confusões e discussões, evita conflitos, bem-humorado, indeciso, medroso. Também tem os seus pontos fracos, é o conservadorismo, não aceita mudanças, é líder nato, mas não toma iniciativa, é inseguro e é medroso. Um exemplo na Bíblia de fleumático, Abrão, Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abrão, como modelo cauteloso, pacífico, com lealdade, mas passivo e temeroso. O que ele fez? Ele obedeceu a Deus, mas não totalmente. A ordem de Deus de sair da terra dele e de deixar a parentela não foi cumprida. Ele levou o sobrinho, levou o pai, fez ele parar em Harã, um tempo precioso quando Deus precisava dele já no lugar onde ele devia estar, mas ele, como um fleumático, ele tomou as decisões segundo o temperamento dele. Deus é paciente, ele trata das nossas fraquezas. Foi assim com Abrão. Esperou, o pai dele precisou morrer, e aí ele deu a continuidade ao que era o plano de Deus. O ponto forte do fleumático em ser pacífico ficou registrado com a passagem de Ló. Está lá em Gênesis 13:8. E disse Abrão a Ló:
Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Então, ele não se preocupou se ele ia perder ou se ele ia ganhar, se ele ia ficar com um espaço maior, melhor. Ele simplesmente foi pacífico. O outro temperamento é o colérico. Quais são as características do colérico? Líder nato, prático, racional, objetivo, ativo, realiza muitos projetos até antes de terminar outros, persistente, enfrenta desafios, não tem medo de mudança, supera obstáculos, estabelece metas, é motivado, autossuficiente, não gosta de depender das pessoas, administra bem o tempo, força de vontade, intolerante. Os pontos fracos do colérico: controlador, autoritário, impaciente, inflexível, intolerante, crítico. Qual é o modelo colérico na Bíblia? Paulo. Ele é um exemplo bom de se colocar nessa questão, porque antes da conversão dele, ele era uma pessoa. Depois da conversão, ele passou a ser outra pessoa. Existem muitas passagens, ele tem a maior parte dos escritos no Novo Testamento. Então, em diversas ocasiões, Paulo manifestou esse interior dele, esse temperamento que foi muito variável. Deus mudou muitas das características dele para usá-lo no trabalho do reino de Deus. Isso daí Deus faz em nós também. Então a igualdade de todos os personagens bíblicos em relação a nós cristãos é da mesma forma tratado com Deus. Ele é paciente, o Espírito nos conduz, e nós temos que fazer, e nós temos que ter o coração aberto para essa transformação que o Espírito nos traz. O exemplo aqui de Paulo, na primeira fase da vida dele, ele era cruel, tinha força de vontade e era agressivo. Essa é a característica do homem natural, dentro desse temperamento colérico. Então Deus precisava de um homem com característica como liderança, racional, objetivo. Em questão de objetividade, o primeiro ponto que ele tratou com Paulo lá em Damasco foi de que forma? Atos 9, 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E entra na cidade. Jesus foi muito direto com ele. Então, Jesus sabia como conversar com um colérico. Não adiantava ficar colocando situações como ele pôs com Moisés, explicando, colocando as circunstâncias, vendo a reação, voltando ao assunto. Não, ele foi direto com Paulo. Vai e entra na cidade. É assim que se trata com o colérico. É assim que o colérico responde de imediato o que é necessário fazer. E foi assim que Paulo fez. Em Gálatas 5:22 diz: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esse é o ponto na vida do cristão em relação aos temperamentos. Você já ouviu aquela frase? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. É a síndrome de Gabriela. Isso daí se vê muito hoje nos casais que se separam, chegam perante o juiz. Qual que é a causa? É incompatibilidade de gênio. Dentro dessa incompatibilidade de gênio pode ter tanta coisa que é a verdade, mas que é usada uma simples palavra, incompatibilidade de gênio. Isso é temperamento. Essa mudança que o texto de Gálatas nos mostra é uma necessidade do cristão para tratar das partes que são negativas nos nossos temperamentos. Então, sobre o controle do Espírito Santo e não do nosso querer, o sanguíneo pode aprender a controlar a ansiedade, ter disciplina, organizar mais o tempo, pensar antes de falar, ter domínio próprio,
ter humildade. O outro temperamento, também sob o controle do espírito e não do nosso querer, o fleumático pode aprender a sair do comodismo, aceitar desafios, ser entusiasmado, confiar em si próprio. Assim também o melancólico pode aprender a olhar para fora, eles são muito introspectivos, a ser otimista, a confiar em si próprios e a arriscar mais. Da mesma forma, o colérico pode aprender a ouvir, ter paciência, ser tolerante, ser compreensivo, ter compaixão. Essa situação se envolve na nossa vida familiar, na nossa vida no trabalho, aonde quer que seja que nos relacionemos com pessoas, temos que ter em mente essa situação de que somos constituídos de temperamentos e que eles podem ser atrapalhados. Imagine uma esposa sanguínea falando com o esposo fleumático. Eles estão de saída para o trabalho e a mulher diz: hoje eu vou lavar roupa, vou passar roupa e preciso ir até a feira para comprar alguma coisa que estamos sem nada. Só que a máquina de lavar, ela tá manca, ela sai andando, você precisa consertar o pé. E o ferro de passar, ele está faiscando, você precisa arrumar a tomada. E eu não vou na feira com aquele carro sujo que já faz 30 dias que você não lava nele. Você me faz isso antes de ir embora para que eu possa cumprir essas tarefas. O fleumático, que nós já vimos quais são as características dele, ele não recebe isso de uma forma tão natural como ela expressou, como tem que ser feito. Ele não tem a característica de fazer as coisas de acordo com, se ele fosse um sanguíneo, como ela, ele ia sair tropeçando, pondo um pedaço de pano embaixo da máquina de lavar, ia pegar uma extensão para vir do outro lado, de outra tomada, e também ia passar um pano em vez de lavar o carro. Ia resolver tudo rapidinho, como gira na cabeça da sanguínea. Mas ele, como fleumático, ele vai fazer uma única coisa, aquilo que for mais importante e na cabeça dele. E aí que pode vir muita discórdia. Mas se eles se entendessem, se eles soubessem como que é a característica do sanguíneo e do fleumático, eles até que podiam rir dessa situação e chegar num comum acordo de como fazer isso daí. Parece fácil, mas é difícil na verdade. Mas é possível, senão vão entrar naquela condição de incompatibilidade de gênio que para o cristão não funciona. Nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. O temperamento pode explicar o comportamento, mas não justificá-lo. Então, dentro dessa frase, nós temos que procurar esse texto de Gálatas, praticando o que está nele, permitindo que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, no nosso temperamento, no nosso ser. Encerrando então mais esta aula nossa, vamos agradecer ao nosso Pai. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, pelos entendimentos que o Senhor nos traz quando ouvimos sobre a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito pode nos transformar, Senhor. Dê-nos um coração aberto, Pai, para recebermos tudo o que vem de Ti, Senhor, nesse sentido, Pai. Que possamos ter melhores relacionamentos, Senhor. Nos permita, Senhor, ouvir mais de Ti, Senhor. Obrigado por esse tempo, Pai. Em nome de Jesus.